O silêncio que tomou conta do Le Requinte, um dos restaurantes mais exclusivos da Barra da Tijuca, foi ensurdecedor. Garçons pararam no meio do passo, clientes pousaram os garfos, e o pianista interrompeu a música no meio de uma nota. Todos os olhares se voltaram para a mesa do canto, onde um bilionário impecavelmente vestido fulminava com o olhar a garçonete que tremia diante dele. Sua voz potente cortou o ar, exigindo perfeição, humilhando seus esforços e fervilhando de impaciência. Ninguém ousou falar até que a garçonete o encarou diretamente nos olhos. Uma única frase escapou de seus lábios. Palavras tão inesperadas, tão impactantes, que pareceram suspender o tempo. Naquele momento, a vida de Camila mudaria para sempre. Camila Ferreira nunca tinha sido do tipo que buscava confusão. Tinha 28 anos, conciliava 2 empregos, uma montanha de dívidas estudantis e uma filha animada de 7 anos chamada Lili, que não parava de pedir aulas de dança. Mas era assim a vida no Rio de Janeiro. Quando Camila recebeu uma proposta de emprego em meio período no Le Requinte, um estabelecimento estrelado pelo Michelin instalado no coração da Barra da Tijuca, ela aceitou na hora. Só as gorjetas já seriam suficientes para mantê-la à tona numa cidade onde o dinheiro corria em torrentes, mas raramente chegava até a classe trabalhadora. Instalado no andar superior de um elegante edifício pré-guerra, o Le Requinte era conhecido por seu cardápio de fusão franco-asiática e por um código de vestimenta não escrito que barrava qualquer deslize na formalidade. A equipe usava uniformes pretos e brancos engomados com lapelas bordadas, e cada funcionário era treinado segundo padrões impecáveis. A chefe Karina Dumar havia trabalhado sob as ordens de um renomado cozinheiro em Paris, e corria o boato de que celebridades como Beyoncé e até Bill Gates já tinham passado por ali para refeições discretas. A pressão que vinha com tal prestígio era extraordinária. Ainda assim, Camila acreditava que o emprego valia a pena. O salário era razoável, as gorjetas potencialmente transformadoras, e o ambiente sofisticado. Como mãe solteira com determinação inabalável, ela se preparou para o desafio. Todos os dias, Camila chegava 2 horas antes do turno para ajudar na montagem, salinhando meticulosamente os talheres, polindo as taças de vinho até que brilhassem como diamantes sob os lustres e memorizando cada detalhe do cardápio do dia. Ela aprendeu que, se a chefe estivesse de mau humor, a equipe tinha que estar 2 passos à frente de qualquer pedido. Se o sommelier tivesse uma recomendação especial, precisavam estar prontos para descrevê-la com perfeição. Tudo importava como você andava, como segurava um prato, como falava com cada cliente. Ela saía exausta, mas estranhamente satisfeita ao final de cada turno. Havia algo em oferecer um serviço impecável que a revigorava. Ela comparava aquilo a uma coreografia de dança, em cada passo e gesto ensaiado, cada fala praticada, cada sorriso genuíno, mas cuidadosamente dosado. Em poucas semanas, Camila encontrou seu ritmo. Encantou casais comemorando aniversários de casamento, grupos corporativos brindando a negócios fechados, e turistas endinheirados em busca de luxo. Ficou emocionada quando a primeira grande gorjeta chegou, os R$ 200 de um gestor de fundos que valorizou seu conhecimento sobre um Bordeaux vintage. Aquela gorjeta foi direto para o cofrinho Os Sonhos de Dança da Lili. Fora do restaurante, o mundo de Camila era decididamente mais modesto. Seu pequeníssimo apartamento na Tijuca era um quarto-sala onde Lili dormia num canto separado por uma cortina lavanda. A sala servia também de sala de jantar, e a cozinha mal cabia 2 pessoas. Mesmo assim, aproveitavam cada cantinho, enchendo-o de desenhos de princesas e fotos de lugares exóticos que planejavam visitar um dia. Apesar das dificuldades, Camila estava determinada a proporcionar à filha uma vida que fosse além de salários mínimos e quartos apertados. Esse novo emprego no Le Requinte parecia um passo na direção certa. Por isso, quando bateu o ponto naquela fatídica noite de sábado, ela não tinha a menor ideia de que sua vida estava prestes a mudar. Era uma noite agitada. Todas as reservas estavam ocupadas com o que o Maitre descreveu como figuras influentes. Isso geralmente significava CIOR, advogados de alto perfil, ou talvez até alguma celebridade disfarçada com boné de aba. Toda a equipe estava em alerta máximo, pois corriam rumores de que um bilionário famoso poderia aparecer.
A chefe Karina Dumar se agitava na cozinha, verificando pela terceira vez os ingredientes frescos trazidos de diversas partes do mundo. Os sous-chefes preparavam os pratos com uma precisão que beirava o cirúrgico. Foi nessa noite que Rodrigo Cavalcante entrou pela porta do Le Requinte. Conhecido na mídia como um bilionário recluso que raramente concedia entrevistas, Rodrigo havia acumulado sua fortuna na área de tecnologia, especificamente em softwares preditivos avançados cobiçados por governos e corporações. Ele detinha a patente de um algoritmo inovador usado em tudo, desde análise do mercado financeiro até reconhecimento facial. Os tabloides tinham um dia de festa toda vez que ele era flagrado, reportando desde sua escolha de ternos até as misteriosas mulheres vistas ocasionalmente ao seu lado. Alguns o chamavam de o próximo Jeff Bezos, outros de o novo Steve Jobs. Muitos o descreviam como brilhante, porém implacável, um homem que supostamente valorizava seu tempo e seu dinheiro acima da decência humana. Mas para a equipe do Le Requinte, ele era simplesmente a mesa 9 desta noite, e era só isso que importava, pelo menos de acordo com o código de conduta do restaurante. Camila, que tinha estudado o mapa de mesas, sabia que ele era a adição VIP de última hora, o tipo que poderia gastar 4 dígitos numa garrafa de vinho sem piscar. Ela não estava originalmente escalada para atender a mesa 9, mas o destino tem um jeito engraçado de intervir. O restaurante fervilhava como uma colmeia à beira do caos. Garçons circulavam pelo salão como dançarinos coreografados, ágeis, silenciosos e eficientes. Todas as mesas estavam ocupadas. O tinir das taças, o farfalhar dos guardanapos e o murmúrio suave das conversas educadas se misturavam às notas discretas do piano ao vivo. A sessão de Camila naquela noite eram originalmente as mesas 5, 6 e 7, nenhuma delas especialmente importante. A mesa 5 era um casal comemorando o 20º aniversário de casamento. A mesa 6 estava ocupada por um cliente solitário mais interessado em ler sua grossa biografia de Winston Churchill do que em socializar. A mesa 7 era um pequeno grupo de marchands de arte discutindo educadamente um leilão próximo. Camila acabará de entregar com sucesso um amuse-bouche, um trio de delicados canapés, para cada mesa sem nenhum incidente. Até então, tudo bem. Então veio a surpresa. Júlio, o garçom escalado para a mesa 9, escorregou na cozinha. Aconteceu tão rápido. Ele carregava uma bandeja de flautas de champanhe a caminho da área VIP quando uma folha de micro verde caiu no chão, fazendo-o perder o equilíbrio. Júlio tombou, e as flautas e o champanhe se estilhaçaram num espetacular arco brilhante. Ele torceu o tornozelo feio. O maitre correu, ansioso e pálido, enquanto a chefe Karina Dumar soltou um gritinho audível de trás do passe. Naquele momento frenético, o maitre varreu o salão em busca de um substituto adequado. Outro garçom tinha acabado de entrar em intervalo. Outro estava sobrecarregado com uma mesa de 12 pessoas no canto oposto. Seu olhar pousou em Camila. Camila, disse ele rapidamente, é sua vez. Ela piscou, o coração acelerado. Estava nervosa, mas a regra não escrita do Le Requinte era inflexível e nunca questione uma ordem, especialmente na frente dos clientes. Ela assentiu com firmeza, pegou uma bandeja disponível e se preparou para atender Rodrigo Cavalcante, bilionário recluso, cuja personalidade intimidadora era tão comentada quanto seu poder. Respirando fundo, ela se aproximou da mesa 9. Rodrigo Cavalcante não teria mais de 45 anos, salto e de ombros largos, com cabelos bem penteados, mesclados entre o castanho e o grisalho. Usava um terno sob medida azul marinho com uma discreta listra que provavelmente custava mais do que um ano do aluguel de Camila. No pulso, um relógio que reluzia com uma opulência contida, suíço, sem dúvida. Ao lado dele estava um associado de negócios, mais esguio, igualmente bem vestido, cujo nome Camila descobriria mais tarde, Vandré Meirelles. Ao redor deles, 2 seguranças sentados em mesas separadas tentavam passar despercebidos, mas falhavam miseravelmente com seus ternos pretos combinando e os fones de ouvido. Camila se aproximou, postura alinhada, olhos calmos, um leve sorriso nos lábios. Boa noite, disse ela, com voz firme. Bem-vindo ao Le Requinte. Meu nome é Camila e serei responsável pelo atendimento de vocês esta noite. Posso começar com nossos coquetéis exclusivos, ou prefere ver a carta de vinhos?
Rodrigo lançou um olhar para ela, mal reconhecendo sua presença. Ela viu uma centelha de irritação em seus olhos cinza-aço, presumivelmente por causa do pequeno tumulto com as flautas de champanhe. André Meirelles ofereceu um sorriso educado, mas Rodrigo não disse nada. A carta de vinhos, murmurou ele. Seja rápida, e se tiver um bom Riesling, traga esse. Ele não levantou os olhos do celular, com os dedos voando pela tela. Camila assentiu e foi buscar a carta, ignorando o nó que se formava no estômago. Lembrou-se de que, como garçonete, seu trabalho era permanecer calma, profissional e cordial, independentemente de quem estivesse na mesa. Esse era o código não escrito que ela e seus colegas seguiam diariamente: seja invisível quando necessário, seja prestativa quando convidada, e mantenha sempre a compostura. Ela fez uma anotação mental para verificar a adega em busca do Riesling que a chefe Karina tanto havia elogiado. Talvez agradasse a ele e melhorasse seu humor. Voltando à mesa 9, ela ofereceu a carta com cuidado. Temos um excelente Riesling do Vale do São Francisco, sugeriu ela em seu melhor tom educado. É uma safra de 2001, bastante rara, com notas de pêssego, damasco e um final mineral. A chefe Karina do Mar o recomenda muito. Acho que harmonizaria lindamente com os pratos especiais de hoje. Rodrigo pausou, então jogou a carta de vinhos de lado como se fosse uma distração. Ainda não havia feito contato visual direto. Tudo bem, traga, disse ele secamente. Mas não me faça perder tempo com coisa barata. Posso pagar por qualidade. Camila assentiu, forçou um leve sorriso e se afastou. No breve momento em que foi buscar a garrafa e as taças corretas, sentiu uma pontada de ansiedade. Clientes exigentes, alguns até beirando a hostilidade, não eram nenhuma novidade, mas havia uma aura em torno de Rodrigo Cavalcante, uma eletricidade no ar que a deixava desconfortável. Talvez fosse a riqueza dele, ou o turbilhão de rumores sobre sua personalidade intimidadora. Ou talvez apenas o fato de que ela ainda era novata em atender clientes de alto perfil no Le Requinte. De qualquer forma, ela sabia que um único deslize poderia transformar a noite num pesadelo. Ela executou meticulosamente a apresentação da garrafa, mostrando o rótulo a Rodrigo. Ele dispensou-a com impaciência, permitindo que ela servisse uma pequena amostra. Ele provou, franziu os lábios e assentiu brevemente. Por enquanto, bom. Quando ela tentou descrever os pratos especiais da noite, ele a interrompeu no meio da frase. Pare de desperdiçar meu tempo com gentilezas, disse ele rispidamente. Podemos simplesmente pedir? Tenho uma reunião em 20 minutos. Traga o vagil selado ao ponto, com molho de alho negro na lateral. Sem enfeite, e um acompanhamento de purê de trufas. Mexa-se. O coração dela acelerou. O Le Requinte se orgulhava da montagem elegante dos pratos, todos meticulosamente apresentados com enfeites e acompanhamentos, mas ela não tinha escolha. Claro, senhor, disse ela, mantendo a expressão neutra. Virando-se para André Meirelles, ela perguntou educadamente o que ele gostaria de pedir. Ele parecia profundamente desconfortável, como se detestasse a tensão, mas estivesse acostumado a seguir o ritmo de Rodrigo. Pediu uma bouillabaisse e agradeceu educadamente. Enquanto Camila desaparecia na cozinha para registrar os pedidos, sentia a tensão latejando no peito. Os outros funcionários sussurravam sobre a cena na mesa 9. A chefe Karina do Mar estava particularmente ansiosa, supervisionando pessoalmente o prato de Rodrigo Cavalcante, querendo garantir que, se esse bilionário famoso decidisse algum dia investir em um novo empreendimento gastronômico, o Le Requinte fosse o primeiro da lista. Sem que ela soubesse, o drama de verdade estava apenas começando. Enquanto Rodrigo Cavalcante saboreava seu Riesling, o restante do salão do Le Requinte continuava um redemoinho de atividade refinada. Garçons equilibravam delicadamente bandejas prateadas, as melodias do pianista flutuavam pelo ar, e os frequentadores bem vestidos murmuravam entre si. No entanto, havia uma corrente de tensão se espalhando a partir da mesa 9 como ondas numa lagoa. Camila estava ocupada verificando suas outras mesas. Refez a taça de champanhe do casal do aniversário, respondeu a uma dúvida sobre harmonização de molhos para os marchands de arte e perguntou educadamente ao cliente solitário se ele gostaria de uma sobremesa.
Apesar de malabarizar vários pedidos, ela não conseguia escapar da sombra de apreensão. Sabia que teria de voltar à mesa de Rodrigo Cavalcante em breve, e seu estômago se torceu só de pensar. Quando a chefe Karina do Mar tocou o sino indicando que os pratos da mesa 9 estavam prontos, Camila rapidamente recolheu os pratos com eficiência treinada. O vagil reluzia, magistralmente selado, com um molho de alho negro num pequeno ramequim ao lado. O purê de trufas estava decorado elegantemente em formato de rosácea, sua enfeite, omitido conforme solicitado. A chefe Karina não ficará satisfeita, mas as exigências de Rodrigo eram absolutas. Ao lado, a bouillabaisse perfumada com açafrão, tomates e delicados pedaços de frutos do mar. Camila saiu da cozinha e atravessou as mesas de cabeça erguida. Ao chegar à mesa 9, pousou delicadamente o vagil diante de Rodrigo, depois colocou a bouillabaisse na frente de André Meireles. Espero que aproveitem, disse ela suavemente, recuando para manter a distância educada exigida. Por alguns minutos, Rodrigo pegou os talheres e começou a comer, ignorando Camila por completo. Ela esperava que ele fosse latir alguma reclamação sobre a temperatura ou a apresentação, mas, para sua surpresa, ele parecia absorto demais em seus próprios pensamentos para falar. Em vez disso, ela observou o discreto aceno de cabeça de André, reconhecendo a qualidade da bouillabaisse, e sentiu um leve alívio. Mas justamente quando ela achava que poderia passar pela noite ilesa, a expressão de Rodrigo se endureceu. Ele pousou o garfo, recostou-se na cadeira e empurrou o prato com um gesto abrupto. Garçonete! Ele gritou, olhando diretamente para Camila pela primeira vez. O coração dela deu um salto com um tom autoritário, mas ela se aproximou mantendo a calma. Sim, senhor, respondeu ela, tentando não deixar transparecer a apreensão. Rodrigo gesticulou para o bife, com expressão tempestuosa. Isso está cru, rosnou ele. Pedi ao ponto para mal passado, não cru. Está tentando me dar uma intoxicação alimentar? Camila engoliu em seco. Ela sabia de fato que o cozimento da chefe Karina do Mar era impecável. A temperatura interna daquele vagil estaria precisamente dentro do que Rodrigo havia pedido. Mas um garçom nunca discute na frente do cliente. Lamento ouvir isso, senhor, disse ela, com voz controlada. Posso mandá-lo de volta à cozinha para cozinhar um pouco mais, a seu gosto. Ele soltou uma risada seca, autossuficiente para fazer algumas cabeças se virarem nas mesas próximas. Cozinhar mais. Eu não deveria ter que me repetir. Este lugar supostamente é de alto nível. Você deveria saber como servir um bife corretamente. Camila respirou fundo, com constância. Lembrou-se da pequena Lili em casa, do aluguel que precisava ser pago, das gorjetas com as quais contava. Compreendo, disse ela suavemente. Vou resolver isso imediatamente. Chefe Karina do. Não quero desculpas, cortou Rodrigo. Quero soluções agora. E já que vai, traga outra garrafa desse Riesling. Rápido. André Meireles olhou para Camila em tom de desculpa, mas não disse nada. A tensão no salão se adensou. Clientes próximos se mexeram desconfortavelmente, sem saber se continuavam olhando ou fingiam não ter percebido. Camila sentiu as bochechas arderem, mas manteve a postura elegante. Sim, senhor, disse ela, levantando o prato e virando-se para sair. Foi então que o bilionário ergueu a voz para se dirigir ao restante do restaurante. Para um lugar desses errar num bife simples é ridículo. Vocês têm noção de quanto dinheiro se gasta para jantar aqui? Você pensaria que contratariam pessoal competente. Um silêncio tomou conta do salão enquanto o surto de Rodrigo reverberava pelas paredes elegantemente revestidas. Murmúrios se espalharam pela multidão. André pousou uma mão no ombro de Rodrigo tentando acalmá-lo, mas Rodrigo o sacudiu. As orelhas de Camila ardiam. Uma coisa era ser repreendida em silêncio, outra bem diferente era ser humilhada publicamente. Sua compostura vacilou por um momento, uma centelha de dor cruzou seu rosto. No entanto, anos de dificuldades a ensinaram a manter a calma sob provocação. Ela desapareceu na cozinha, pediu à chefe Karina para cozinhar o bife um tantinho a mais, e buscou outra garrafa de Riesling.
A chefe ficou furiosa com a acusação de Rodrigo sobre o ponto do bife e questionou se o homem sequer entendia o que era o mal passado. Ainda assim, tinham as mãos atadas. O cliente sempre tem razão, especialmente um bilionário capaz de fazer ou desfazer reputações. Camila voltou com o vagil refeito e a nova garrafa, apresentando-a cuidadosamente para aprovação de Rodrigo. Ele não deu nenhum sinal de cortesia, apenas ergueu a taça para que ela enchesse. Linhas de tensão franziam sua testa, e sua voz pingava desdém. Ela colocou o bife na frente dele. Espero que esteja a seu gosto, disse ela, contendo qualquer aspereza no tom. Ele a fitou de mau humor, mas cortou a carne. Deu uma mordida e assentiu brevemente. Finalmente, murmurou ele. Então acrescentou, você deveria ter feito certo da primeira vez. Sua voz ecoou. Alguns clientes olhavam abertamente agora, enquanto outros fingiam estar absortos em suas refeições. O pianista continuou tocando, mais suavemente, mais hesitante, tentando em vão manter o clima do lugar. Os olhos de Rodrigo se fixaram em Camila. Bem. O que está esperando? Pode ir. Ela inclinou a cabeça e se afastou, sentindo o pulso acelerado. Antes de dar mais de 3 passos, ele latiu novamente. Garçonete. Ela parou, virando-se lentamente. O celular dele vibrou sobre a mesa. Ele olhou, leu uma mensagem, e então fuzilou Camila com o olhar como se ela tivesse pessoalmente ofendido. Traga a conta agora, ordenou ele, e chame seu gerente. O estômago de Camila afundou. Isso não podia ser bom. Ela correu até o maitre, que imediatamente ficou tenso com o pedido. Os gerentes raramente apareciam à mesa dos clientes a não ser que houvesse um problema sério, e para um VIP como Rodrigo Cavalcante, o controle de danos tinha que ser rápido e minucioso. O maitre alisou o paletó e se aproximou da mesa 9 com Camila, adotando uma diplomacia cuidadosa. Rodrigo não perdeu tempo em reclamar de como o serviço era incompetente, de como seu bife estava abaixo do esperado e de como seu tempo havia sido desperdiçado. O maitre tentou apaziguá-lo, pedindo desculpas profusamente e prometendo retirar o vagil da conta. Foi então que o temido momento aconteceu. Rodrigo se virou para Camila, o rosto contorcido de desprezo, e desatou uma tirada cheia de insultos que ecoou acima do murmúrio suave do salão. Essa garçonete é uma incompetente, se ele fuzilou. Não consegue seguir instruções simples. Desperdiçou a minha noite, me trouxe carne crua, e estou pagando um preço absurdo. Inadmissível. Não me interessa se ela é nova ou burra. Pessoas assim não deveriam estar em lugares como este. Já dirigi empresas com milhares de funcionários, e se qualquer um deles tivesse se saído como ela hoje à noite, eu os teria demitido na hora. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Um véu de quietude cobriu o salão como se alguém tivesse apertado o botão de pausa na vida. Todos os olhares se fixaram em Rodrigo Cavalcante, atonitos com a ferocidade de seu surto. O burburinho das outras mesas se apagou. Garfos e facas pararam num estrépito, e até os dedos do pianista congelaram nas teclas. André Meirelles estava vermelho, olhando para sua boilabaisse pela metade, claramente desejando derreter no chão. Camila ficou rígida, o coração batendo nos ouvidos. Suas bochechas ardiam de humilhação e de uma raiva que ela lutava para conter. Toda a equipe assistia enquanto aquele homem imponente a triturava verbalmente, dizendo ao mundo que ela não prestava, que era incompetente, uma ninguém. Algo dentro de Camila se partiu. Ela havia passado anos virando a outra face, lidando com clientes condescendentes que estralavam os dedos. Alunos em seu segundo emprego como instrutora de dança que reclamavam das mensalidades. Até o pai de sua filha, que desapareceu sem deixar rastro, abandonando-a sozinha para criar Lili, se ela sempre havia engolido suas frustrações, devorando cada palavra dura e cada insulto, convencida de que a aceitação submissa era o único caminho para sobreviver. Mas naquele momento, com o restaurante inteiro a encará-la em sua humilhação, sua espinha finalmente se endireitou. Ela ergueu o queixo, olhou Rodrigo Cavalcante diretamente nos olhos pela primeira vez naquela noite, e disse uma única frase que parou, pelo menos assim pareceu, todo o Rio de Janeiro naquele instante. O senhor pode comprar um bife, mas não pode comprar decência.
Sua voz era calma, mas as palavras cortaram o ar como uma faca. Por um momento, pareceu que o próprio tempo havia parado. As palavras pairaram, ecoando pelo salão silencioso. Cada pessoa ao alcance de seus ouvidos sentiu o impacto da afirmação. Uma onda de choque se propagou pela multidão. Até o Maitre ficou paralisado de espanto momentâneo. A chefe Karina do Mar, espiando pela cozinha, sentiu o coração se sobressaltar com orgulho e apreensão ao mesmo tempo. A expressão de Rodrigo Cavalcanti congelou. Seus olhos se arregalaram de raiva, e um rubor subiu pelo pescoço. Ninguém lhe falava assim, muito menos uma garçonete. Depois de um instante atônito, ele começou a gaguejar. "O que você acabou de dizer?" A compostura de Camila se manteve. Sua postura estava reta como uma flecha, o olhar inabalável. "Eu disse, o senhor pode comprar um bife, mas não pode comprar decência", ela repetiu, sua voz ecoando a resolução calma de alguém que finalmente chegou ao limite. Ela esperava uma explosão imediata dele, mas em vez disso o restaurante inteiro pareceu prender a respiração, aguardando sua reação. As pessoas foram emergindo lentamente do silêncio atônito. Algumas mesas começaram a aplaudir timidamente a princípio. Em seguida, uma ou duas vozes mais ousadas se juntaram até que um aplauso suave se espalhou pelo salão como uma onda gentil. Era uma demonstração sutil, mas tangível, de solidariedade com a garçonete corajosa que havia ousado falar sua verdade. O rosto de Rodrigo se contorceu de raiva. Ele se levantou abruptamente, quase derrubando a cadeira. O bife pela metade à sua frente ficou esquecido. "Como se atreve?" Ele urrou. "Você faz ideia de quem eu sou? Eu poderia comprar esse restaurante inteiro e demitir todos vocês. Poderia destruir sua vida com um único telefonema." Camila engoliu em seco, seu pulso acelerado, mas se recusou a recuar. Ela não era tola. Sabia o risco que havia corrido ao falar. Poderia perder o emprego, a única renda estável que tinha. Mas naquele momento, seu autorrespeito pesava mais do que seu medo. "Estou bem ciente de quem o senhor é, senhor Cavalcanti", disse ela suavemente, com a voz vacilando apenas levemente. "Também sei que isso não lhe dá o direito de tratar as pessoas como se fossem descartáveis." O aplauso cresceu. Alguns clientes se levantaram, concordando com a cabeça. Um redemoinho de confusão tomou conta do Maitre. Por um lado, ele precisava proteger a reputação do restaurante de um bilionário furioso. Por outro, a bússola moral de cada pessoa naquele salão havia sido sacudida pelo comportamento vicioso de Rodrigo. A equipe trocou olhares preocupados, sem saber como intervir. A respiração de Rodrigo Cavalcanti estava pesada. Ele lançou o olhar de Camila para o Maitre, depois para os presentes ao redor, todos os quais observavam em silêncio ou demonstravam abertamente apoio à garçonete. Era um momento surreal, um confronto entre um homem imensamente rico e uma mulher corajosa que havia chegado ao limite de ser pisoteada. Seu gerente, Rodrigo sibilou, virando-se para o Maitre. "Agora." O Maitre deu um passo à frente, com as mãos estendidas num gesto conciliatório. "Senhor Cavalcanti, por favor aceite nossas desculpas por qualquer." Rodrigo o silenciou com a mão erguida. "Acabou", disse ele, a voz impregnada de raiva. "Não vou passar mais um minuto aqui. Isso é inadmissível. Vocês têm noção do pesadelo de relações públicas que isso representa para mim? Vou me certificar de que este estabelecimento sofra as consequências. E você?" Ele rosnou para Camila. Acabou de cometer o maior erro da sua vida. Sem esperar a conta, ele jogou um maço de dinheiro sobre a mesa, muito além do valor da conta, ao que parecia, se pegou o celular. André Meirelles correu rapidamente atrás dele, sussurrando pedidos de desculpa para a equipe atonita. Os dois seguranças, que haviam se levantado abruptamente quando Rodrigo gritou, seguiram seu empregador pela porta, deixando o restaurante inteiro numa quietude estupefata. Camila ficou parada no lugar, o corpo todo tremendo com a descarga de adrenalina. Ela havia realmente feito isso? O peso de suas palavras a atingiu, e ela se perguntou se tinha ido longe demais. Poderia ter perdido o emprego.
O custo daquela frase rebelde poderia significar um desastre financeiro. Mas lá no fundo, uma brasa de orgulho ardia em seu peito. Ela havia dito a verdade ao poder, mesmo que isso lhe custasse tudo. O eco das ameaças de Rodrigo Cavalcanti permaneceu no salão muito depois de ele sair em fúria. As pessoas começaram a sussurrar entre si, algumas balançando a cabeça incrédulas. Outras roubavam olhares para Camila, que continuava de pé perto da mesa 9. O dinheiro espalhado pela mesa parecia confete indesejado. Foi só então que ela percebeu que seus olhos estavam marejados de lágrimas. O estresse, o medo e o triunfo daquele único momento a haviam avassalado. Antes que pudesse enxugar os olhos, o Maitre deu um passo à frente, seguido de perto pela chefe Karina, que havia emergido da cozinha. Camila, disse ele gentilmente, pressionando a mão no ombro dela. Você está bem? Ela engoliu em seco e assentiu, piscando para conter as lágrimas. Me desculpe, se ela conseguiu dizer. Não sei o que me deu. A chefe Karina do Mar falou, com a voz tingida de preocupação e admiração ao mesmo tempo. O que te deu foi a coragem de enfrentar um valentão, Camila. Estou orgulhosa de você por falar sua verdade, mas precisamos estar preparadas para as consequências. O coração de Camila afundou. Eu entendo se precisarem me demitir, murmurou ela. Falei fora de hora. Fui pouco profissional. Vamos não tomar nenhuma decisão precipitada, o Maitre interveio. Você fez o que achou certo. Se o Sr. Cavalcanti cumprir suas ameaças, lidamos com isso quando chegar. Por ora, tire uns minutos para se recompor. Um dos ajudantes de salão se aproximou para limpar a mesa, mas o Maitre ergueu a mão. Não, disse ele, de olho na pilha de dinheiro que Rodrigo havia jogado. Vamos tratar disso com cuidado. A conta nunca foi finalizada. A situação é complexa. Camila, abalada demais para lidar com a logística financeira da situação, assentiu. Vou dar uma saída por um momento. Ela foi até a saída dos fundos, escapando para o beco onde o restaurante descartava o lixo. Sob o suave brilho de um único poste, ela se apoiou na parede fria de tijolos e respirou o ar fresco da noite. Sua mente girava com 100 perguntas. Como pagaria as contas se perdesse esse emprego? E as aulas de dança de Lili? Havia destruído seu futuro com uma única frase impulsiva? No entanto, meio ao turbilhão de medos, ela sentiu um alívio inegável. Pela primeira vez, ela não havia simplesmente engolido sua dignidade. Tinha se defendido, por extensão, defendido cada garçom, caixa, recepcionista ou atendente que já havia sido desumanizado por alguém usando a riqueza como arma. Foi assustada por uma voz gentil. Camila. Virando-se, ela encontrou uma colega de trabalho, Mariana, parada na porta. Mariana, uma alma bondosa na faixa dos 40 anos, estava no Le Requinte havia anos. Ela ofereceu a Camila um sorriso reconfortante. Alguns clientes perguntaram por você, disse Mariana suavemente. Queriam te agradecer pelo que você fez. Agradecer? Camila perguntou, surpresa. Mas eu provavelmente acabei com a reputação do restaurante e a minha. Mariana deu de ombros. Você disse o que todo mundo estava pensando. A forma como ele te tratou foi horrível. Ele agia como se fosse dono do mundo. Muita gente já passou por isso, se lidar com clientes cheios de si. É refrescante ver alguém reagir. Camila exalou, ainda trêmula, mas um pouco mais tranquila. Deu um pequeno aceno de cabeça. Já entro, mas preciso de 1 minuto. Pode avisar o Maitre? Claro, disse Mariana com um sorriso solidário. Então voltou para dentro, deixando Camila reunir seus pensamentos em silêncio. Ali parada no ar fresco, ela pensou em Lili. Sua filha sempre a admirou muito, orgulhosa de ter uma mãe bailarina e uma garçonete trabalhadora. Camila tentou imaginar como explicaria suas ações para Lili. Poderia dizer que mamãe perdeu o emprego porque não deixou um homem malvado falar com ela de forma desrespeitosa? Uma lágrima escorregou por sua bochecha e ela a enxugou, se fortalecendo. Se tivesse de recomeçar, recomeçaria.
Mas pelo menos havia encarado aquele valentão nos olhos e se recusado a deixar que ele pisoteasse seu espírito. Por fim, ela voltou ao salão. Embora se sentisse esgotada e oca, ela colocou uma face profissional para terminar o turno. Pediu desculpas ao casal do aniversário pela perturbação, mas eles foram graciosos, dizendo-lhe que ela havia sido uma inspiração por se defender. Os marchands de arte expressaram sentimentos semelhantes. Até o cliente solitário pausou sua leitura o suficiente para lhe deixar uma gorjeta extra. A notícia havia claramente se espalhado sobre o que havia acontecido. Tenho orgulho de você, sussurrou uma senhora mais velha, segurando a mão de Camila ao sair. Precisamos de mais mulheres que falem o que pensam. No entanto, para cada gesto de apoio, havia uma corrente de tensão entre a equipe. Todos se perguntavam como os donos reagiriam quando soubessem da cena. Ficariam do lado da jovem garçonete que arriscou as boas graças do restaurante com um bilionário influente? Ou fariam controle de danos às custas dela? Ao final da noite, quando a última mesa foi limpa e as portas foram fechadas, Camila estava emocionalmente destruída. Arrastou-se para o vestiário dos funcionários para se trocar, esperando meio que o maitre aparecesse e lhe entregasse um aviso de demissão. Mas ele nunca veio. Em vez disso, a única pessoa que entrou foi a chefe Karina do Mar. Sente-se aqui, disse ela, gesticulando para o pequeno banco encostado na parede. Queria falar com você antes de ir para casa. Camila afundou no banco, o estômago em nó de ansiedade. A chefe Karina sentou ao lado dela, uma expressão simpática suavizando suas feições habitualmente sérias. Camila, ela começou. Você causou uma grande impressão esta noite. Muitos dos nossos clientes habituais já me dizem o quanto a respeitam, e eu também. Muito mesmo. Um nó se formou na garganta de Camila. Obrigada. Significa muito. Mas e Rodrigo Cavalcante? Suas ameaças não eram vazias. Ele é um dos homens mais ricos da cidade. Poderia destruir a reputação do Le Requinte ou nos processar. Ou. A chefe Karina assentiu gravemente. Veremos o que acontece. Por enquanto, a administração não pediu sua demissão e, que eu saiba, não está planejando fazê-lo. Na verdade, o maitre insinuou que os donos podem querer adotar uma abordagem diferente. Há muito apoio a você, mais do que você pode imaginar. Sugiro que você vá para casa, descanse, e aguarde notícias deles amanhã. Um alívio inundou Camila, embora ela não conseguisse relaxar completamente. Obrigada, chefe, ela sussurrou, os olhos novamente marejando. A mulher mais velha apertou sua mão. Vá para casa, abrace sua filha. Amanhã é outro dia, e o enfrentaremos juntas, se for preciso. Camila assentiu, pegou suas coisas e saiu do restaurante. Pegou o metrô de volta para Tijuca, a mente ainda a mil. Enquanto olhava para as luzes piscando do túnel, não conseguia deixar de pensar nas consequências de suas ações. O dia seguinte traria esperança ou ruína, ou talvez ambos. Mas por ora, ela se agarrava a uma pequena sensação de vitória. Ela não fazia ideia de que suas palavras em breve se tornariam uma sensação viral. Quando Camila acordou na manhã seguinte, seu celular vibrava incessantemente na mesinha de cabeceira. Ela gemeu, olhando para o relógio, 6h30, uma hora absurda para um domingo. Deslizando o dedo pela tela, viu uma enxurrada de mensagens de texto, chamadas perdidas e notificações de aplicativos de redes sociais que ela mal costumava abrir. Seu pulso saltou. O que estava acontecendo? Ela desbloqueou o celular e encontrou um dilúvio de mensagens, algumas de colegas do Le Requinte, outras de amigos com quem não falava há anos, e até de números desconhecidos. Palavras saltaram para ela, meu Deus, você está nos trending topics. Tá bem. Foi tão corajoso. Me liga já. O coração acelerado, ela rolou as redes sociais. Estava marcada em várias publicações. Um vídeo em particular, uma filmagem tremida do celular de um cliente, mostrava Rodrigo Cavalcante a repreendendo no restaurante e capturava o momento decisivo em que ela pronunciou a frase que deixou o salão atônito. O senhor pode comprar um bife, mas não pode comprar decência.
O clipe terminava com a saída furiosa de Rodrigo, seguida do aplauso que se espalhou pelo salão. O vídeo já tinha centenas de milhares de visualizações no Twitter e no Instagram, com comentários despejando em velocidade vertiginosa. Finalmente alguém enfrentou esse bilionário idiota. Parabéns pra garçonete, muito respeito. Rodrigo Cavalcante é um tirano conhecido. Bom pra ela. Havia detratores também, que insistiam que Camila havia passado dos limites, que um garçom nunca deveria falar assim com um cliente, especialmente alguém que poderia arruinar sua vida. Mas a maioria parecia esmagadoramente favorável. Hashtags como hashtag não se compra decência ficaram nos trending topics durante toda a manhã. Camila sentiu uma tontura de ansiedade. Ela nunca pediu por esse tipo de atenção. E se os donos do Le Requinte vissem e decidissem que ela era uma responsabilidade? E se Rodrigo Cavalcante entrasse com um processo por difamação? Ela era apenas uma mãe solteira tentando chegar ao fim do mês, não uma ativista pronta para batalhar contra um titã da tecnologia. Ainda de pijama, ela circulou pela estreita sala de estar enquanto Lili, ainda meio adormecida, saiu do seu quarto improvisado esfregando os olhos. Mamãe, por que você acordou tão cedo? Camila colou um sorriso no rosto. Não se preocupe com isso, meu bem, disse ela, dando-lhe um beijo na testa. Que tal eu fazer panquecas antes de qualquer coisa? Os olhos de Lili se iluminaram. Sim. Com gotas de chocolate. Claro, disse Camila suavemente. Enquanto batia a massa, seu celular continuou vibrando na bancada. Ela recebeu uma ligação de Mariana, que soava sem fôlego. Você não tem ideia do que está acontecendo, Mariana exclamou. Os donos acabaram de convocar uma reunião de emergência com toda a equipe para o meio-dia. O boato é que repórteres estão ligando para o restaurante sem parar tentando conseguir seu nome. Está um caos. O estômago de Camila afundou. Você acha que vão me demitir? Mariana hesitou. Não sei. Mas sei que estamos todos torcendo por você. Clientes também estão ligando, elogiando o que você fez. Aguenta firme. Camila agradeceu e pousou o celular, concentrando-se em virar as panquecas como se sua vida dependesse disso. Depois do café da manhã, ela vestiu Lili e a levou à casa de sua amiga Lívia, que costumava cuidar de Lili quando Camila tinha obrigações de última hora. Ela confidenciou a Lívia sobre a situação, e Lívia, sempre otimista, garantiu-lhe que tudo daria certo. Foi com mãos trêmulas e coração acelerado que Camila chegou ao Le Requinte pouco antes do meio-dia. Um pequeno grupo de repórteres e cinegrafistas pairava na entrada, brandindo microfones e câmeras. Ela reconheceu os logotipos de emissoras de notícias locais, e seu peito apertou de apreensão. Como aquilo havia escalado tão rapidamente? Um dos repórteres a avistou. Moça, é verdade que você é a garçonete que enfrentou Rodrigo Cavalcante? Pode nos contar o que aconteceu? Camila baixou o olhar e tentou escorregar por entre eles. Não queria fazer nenhuma declaração que pudesse piorar sua situação. O maitre estava na porta, conduzindo-a rapidamente para dentro. Fico feliz em vê-la, ele murmurou. Vá direto para a sala de jantar privativa nos fundos. A reunião está prestes a começar. Lá dentro, cada membro da equipe já estava sentado, os baristas, garçons, chefes, auxiliares e recepcionistas. A tensão era palpável. À frente da sala estavam Francisco Monteiro, o gerente-geral do restaurante, e Patrícia Fontes, a proprietária majoritária do Le Requinte. Camila só havia visto Patrícia uma vez antes, durante um evento especial. Patrícia era uma mulher alta e elegante na faixa dos 50 anos, com cabelos prateados torcidos num coque sofisticado. Sua postura exalava confiança, e seus olhos azuis frios comandavam a atenção da sala. Quando Camila entrou, as cabeças se viraram, e ela sentiu um rubor subir pelo pescoço. Quietamente, ela se deslizou para um assento no fundo. Francisco pigarreou e começou. Obrigado a todos por virem em tão pouco tempo. Como provavelmente já sabem, um vídeo envolvendo um incidente em nosso restaurante ontem à noite viralizou.
Embora isso tenha colocado nosso estabelecimento sob um súbito escrutínio da mídia, precisamos abordar essa situação de forma profissional e colaborativa. Ele olhou para Patrícia, que deu um passo à frente. O Le Requinte sempre se orgulhou da excelência, disse ela, com voz clara. Não apenas em nossa culinária, mas também em nosso serviço. No entanto, também acreditamos em tratar nossa equipe com dignidade. Não toleramos os maus-tratos de nossos funcionários por parte de ninguém, independentemente de riqueza ou influência. Um baixo murmúrio percorreu a equipe. O coração de Camila se agitou com a declaração de Patrícia. Seria possível que a administração do restaurante realmente ficasse do seu lado? O olhar de Patrícia varreu a sala até encontrar Camila. Camila Ferreira, disse ela. Por favor, venha até aqui. Um silêncio caiu. O estômago de Camila se contraiu enquanto ela se levantava e caminhava até a frente, ciente de que todos os olhares a seguiam. Camila, Patrícia começou. Fui informada dos detalhes do ocorrido ontem à noite. Todos nós vimos as imagens que estão circulando. Embora não incentivemos confrontos públicos com clientes, sua resposta ao abuso verbal do Sr. Cavalcante acendeu uma conversa muito necessária sobre o respeito e o valor dos trabalhadores do setor de serviços. Como proprietária do Le Requinte, acredito ser fundamental apoiar minha equipe quando ela é injustamente atacada. Camila engoliu em seco, a voz mal acima de um sussurro. Obrigada, Sra. Fontes. Realmente agradeço. Nunca tive a intenção de causar uma cena ou trazer imprensa negativa para o restaurante. Eu só. Você falou a verdade, Patrícia a interrompeu gentilmente. Já entrei em contato com nossa equipe jurídica, caso o Sr. Cavalcante decida tomar medidas legais, o que duvidamos que aconteça. O sentimento público parece estar a seu favor, e qualquer processo da parte dele provavelmente lhe causaria mais dano no tribunal da opinião pública. Um alívio percorreu Camila. Ela não havia percebido o quanto estava tensa até aquele momento. Isso significa, e ainda tem emprego? Um sorriso contido curvou os lábios de Patrícia. Sim, Camila, você ainda tem emprego. Na verdade, gostaríamos de destacar sua dedicação e equilíbrio em circunstâncias extremas. No entanto, precisamos ser cautelosas com a mídia. Não queremos provocar o Sr. Cavalcante ou inflamar a situação. Se você receber alguma consulta da imprensa, encaminhe-a ao nosso Departamento de Relações Públicas. Entendido? Camila assentiu, as lágrimas ameaçando brotar. Sim. Muito obrigada. Não vou decepcioná-los. Patrícia apertou sua mão, depois se dirigiu à equipe. Por ora, se algum de vocês for abordado por repórteres, por favor se abstenha de fazer declarações, se encaminhe-os para o Francisco. Vamos divulgar uma nota formal em breve. Lembremos que somos uma equipe e trataremos uns aos outros e nossos clientes com o máximo respeito. A equipe aplaudiu suavemente, e Francisco encerrou a reunião pouco depois. Enquanto uma onda de funcionários vinha parabenizar ou abraçar Camila, ela estava imersa numa névoa de alívio e ansiedade persistente. Havia recebido uma trégua, mas sabia que a história estava longe de terminar. Rodrigo Cavalcante ainda poderia retaliar, e a atenção do mundo estava sobre ela. Ainda assim, pela primeira vez na vida, Camila se sentiu vista, não como uma garçonete invisível a ser pisoteada, mas como uma pessoa com voz e dignidade que não podiam ser compradas a nenhum preço. Nos dias que se seguiram, a vida de Camila se transformou de maneiras que ela jamais poderia ter antecipado. A nota formal divulgada pelo Le Requinte foi ponderada e firme. Eles apoiaram sua funcionária, condenaram o assédio e garantiram ao público que continuariam a oferecer gastronomia de excelência sem comprometer a dignidade de sua equipe. Essa postura acendeu uma enxurrada de mensagens de apoio nas redes sociais. Seu rosto, capturado no meio de uma frase naquele vídeo granulado de celular, tornou-se símbolo de resistência à arrogância tóxica. As hashtags se multiplicaram. Memes surgiram. Apresentadores de programas noturnos piaram sobre o colapso de Rodrigo Cavalcante. Um artigo satírico fez piada de um bilionário escandalizado por uma garçonete que exigia cortesia básica, se que teria gasto uma fortuna num livro de etiqueta para provar seu ponto.
Em meio à frenética agitação, ligações e e-mails inundaram o restaurante, muitos de jornalistas pedindo entrevistas. Seguindo o conselho de Patrícia, Camila os desviou educadamente, encaminhando as consultas ao departamento de RP. Ela tentou manter sua rotina normal, levar Lili à escola, trabalhar seus turnos, dançar com o pequeno grupo de alunos que ensinava nos fins de semana. Mas era surreal navegar por aquela tempestade midiática enquanto tentava parecer calma para a filha. Então, certa tarde, enquanto Camila terminava um turno cedo, o Maitre se aproximou com uma expressão intrigada. Camila, se ele disse, tem alguém aqui para vê-la. Ele diz que é amigo da proprietária e quer oferecer algumas palavras de apoio. Patrícia aprovou. Ela olhou ao redor. Quem é? Ele apontou com o polegar para um canto discreto do bar, onde um homem alto de blazer cinza estava com as mãos entrelaçadas. Usava jeans simples e tênis estilosos, e embora tentasse passar despercebido, o rosto era inconfundível. Camila piscou, certa de que estava alucinando. Era Bill Gates. Ela quase derrubou a bandeja que segurava. O Bill Gates, cofundador da Microsoft, bilionário filantropo e ícone da tecnologia, simplesmente parado casualmente no bar do Le Requinte, esperando para falar com ela. É sério isso? Ela murmurou. O Maitre assentiu, de olhos arregalados. Sim. Ele disse que Patrícia é uma antiga conhecida e que ficou sabendo do que aconteceu aqui. Sua mente girou. Por que Bill Gates quereria falar com ela? Ela era apenas uma garçonete. Reunindo coragem, ela se aproximou. De perto, ele parecia surpreendentemente simples, usando um sorriso gentil atrás de óculos discretos. Senhor Gates, se ela conseguiu dizer, a voz tingida de admiração. Eu sou Camila Ferreira. Ele estendeu a mão. Prazer em conhecê-la, Camila, disse ele calorosamente. Espero não ter causado nenhum inconveniente aparecendo assim. Só queria oferecer algumas palavras de encorajamento. Patrícia me contou sobre o incidente com Rodrigo Cavalcante. Ele fez uma pausa, ajustando os óculos. Às vezes, pessoas com riqueza esquecem da humanidade. Você, por outro lado, lembrou ao mundo que decência não tem preço. As bochechas de Camila coraram. Não sei o que dizer. Obrigada. Mas tudo foi tão inesperado. Eu realmente não estava tentando fazer uma declaração ou viralizar. Ele riu suavemente. É assim que esses momentos costumam acontecer. Mas saiba que respeito sua coragem. Já lidei com todos os tipos de valentões corporativos na minha carreira. As pessoas esquecem que poder e riqueza não são desculpa para comportamento ruim. Quando Patrícia me contou sua história, decidi que queria conhecê-la, se você estivesse disposta. Ela assentiu, mal acreditando que aquilo era real. Eu agradeço mais do que consigo expressar. Mas o senhor não está preocupado em ser visto aqui? A imprensa pode. Ele ergueu a mão, interrompendo-a. Não estou aqui para alimentar nenhuma controvérsia. Estou aqui apenas para dizer que nem todos os ricos são como Rodrigo Cavalcante, e você não deveria deixar as ações dele definir como você vê as pessoas com recursos. Também espero que as ameaças dele não a intimidem. Há muitos de nós que admiram sua coragem. Sinceramente, eu queria que mais pessoas se manifestassem em situações assim. Antes que Camila pudesse responder, Patrícia surgiu, radiante. Ela cumprimentou Bill Gates com um beijinho no rosto, depois se virou para Camila. Vejo que vocês dois já se conheceram, disse ela, com orgulho na voz. Camila, Bill e eu estávamos conversando mais cedo sobre uma potencial colaboração filantrópica. Estamos analisando como podemos ajudar a apoiar os direitos dos trabalhadores no setor de hospitalidade. Queremos garantir que ninguém mais passe pelo que você passou. Um turbilhão de emoções varreu o peito de Camila. Ela, uma menina do interior de Minas Gerais que viera para a cidade com grandes sonhos de dançar e agora era uma mãe solteira se virando como podia, se estava sendo informada de que Bill Gates e Patrícia Fontes queriam ajudar pessoas como ela. Era surreal. Isso é incrível, se ela finalmente conseguiu dizer.
Nunca imaginei que algo assim pudesse surgir daquela noite terrível. Patrícia assentiu. Nós também não. Mas às vezes a adversidade lança um holofote sobre questões que precisam ser abordadas. Vamos usar esse impulso para pressionar por melhores proteções e respeito para os trabalhadores do setor de serviços, e adoraríamos que você se envolvesse de alguma forma. Camila piscou, avassalada. Envolvida? Ela não pôde deixar de rir nervosamente. Não sou bem uma ativista. Eu só, e disse a um bilionário grosseiro que ele não podia comprar decência. Foi tudo. Gates deu uma risadinha. Essa única frase pode ter mudado mais do que você imagina. Veja bem, as verdadeiras mudanças sociais costumam começar com indivíduos comuns que se manifestam num momento crítico, se então todos os outros percebem que não estão sozinhos no que sentem, que eles também podem falar. Camila sentiu as lágrimas pinicarem os olhos novamente, mas desta vez eram lágrimas de espanto e gratidão. Bom, se ela disse, com a voz ainda trêmula, se há algo que eu possa fazer, compartilhar minha história, dar minha perspectiva, ficaria feliz, especialmente se ajudar outras pessoas na minha situação. Patrícia e Bill trocaram olhares, ambos sorrindo. Entraremos em contato, disse Patrícia, com os detalhes. Mas por ora, vamos celebrar o fato de que você ainda está aqui, empregada, e que trouxe à tona uma questão importante. O restante da conversa pareceu um sonho. Bill Gates perguntou sobre Lily, sobre a trajetória de dança de Camila e como ela equilibrava a agenda agitada. Ele ouvia com atenção genuína e curiosidade, exatamente o oposto da arrogância brusca de Rodrigo Cavalcante. Quando ele finalmente foi embora, toda a equipe fervilhou de animação. Patrícia garantiu que o encontro permanecesse discreto, deixando Bill sair por uma porta lateral para evitar a imprensa. Em menos de uma hora, Camila estava a caminho de casa, a cabeça a girar. Ainda tinha que buscar Lily na casa de Lívia e descobrir o que fazer para o jantar. Mas carregava um novo senso de propósito, impulsionada por aliados inesperados. O confronto com Rodrigo Cavalcante havia desencadeado uma onda de provações, mas também uma corrente de compaixão e ativismo que ela jamais imaginou possível. Nas semanas seguintes, a frenética cobertura midiática foi gradualmente cedendo espaço a conversas mais reflexivas sobre os padrões da indústria de serviços. Camila continuou trabalhando no Le Requinte, embora notasse um aumento de clientes curiosos que a reconheciam pelo vídeo viral. Alguns vinham por pura curiosidade, esperando dar uma olhada na famosa garçonete, mas muitos chegavam com admiração genuína, deixando gorjetas generosas e palavras de encorajamento. Certa noite, Patrícia realizou um encontro privado no Le Requinte, convidando líderes do setor, personalidades filantrópicas e alguns jornalistas selecionados. O objetivo era lançar uma nova iniciativa, o Projeto Decência, uma fundação voltada para a promoção da proteção dos trabalhadores, treinamento anti-assédio e empoderamento dos funcionários do setor de serviços. Patrícia apresentou Camila como a catalisadora inesperada do movimento. De pé ao microfone no salão suavemente iluminado, usando seu uniforme preto de garçonete, Camila se sentiu ao mesmo tempo aterrorizada e exaltada. Ela olhou para a plateia, chefes, restauranteurs, ativistas, até algumas celebridades. Bill Gates estava ao lado de Patrícia, acenando com a cabeça em silencioso apoio. Camila respirou fundo. Boa noite, ela começou, com a voz levemente trêmula. Nunca pensei que estaria aqui, falando para uma sala de pessoas tão distintas. Há um mês, eu era apenas uma garçonete tentando prover para minha filha e fazer bem meu trabalho. Mas uma noite, tudo mudou. Disse uma única frase a um homem poderoso, e ela repercutiu muito além da minha posição. Desde então, aprendi que às vezes basta um momento de coragem para evidenciar uma questão sistêmica, uma questão que afeta milhões de pessoas no setor de serviços. Ela fez uma pausa, reunindo os pensamentos. Não estou aqui para vilipendiar ninguém, mas quero lembrar a todos que o respeito não é opcional. É um direito humano básico. Se conseguirmos criar um ambiente onde nenhum garçom, caixa, zelador ou camareira jamais se sinta impotente diante do assédio, teremos conquistado algo muito maior do que um simples momento viral. Aplausos subiram da plateia, suaves, mas cheios de sentimento.
Uma onda de calor envolveu Camila, e ela sorriu, lembrando-se do tempo em que era tímida demais até para enfrentar seus professores de dança na faculdade. Agora falava para uma sala repleta de figuras influentes, incentivando-as a promover a decência. Após os discursos, o evento se transformou numa recepção com coquetéis. Os convidados circulavam, degustando entradas preparadas pela chefe Karina Dumar. Camila se viu inundada de apertos de mão e cartões de visita. Uma famosa atriz de Hollywood conhecida pelo ativismo disse-lhe que queria ter tido sua coragem quando trabalhava como garçonete no início da carreira. Um restauranteur mais velho de terno branco assentiu solenemente: Você me lembrou porque entrei para a hospitalidade, para servir e respeitar as pessoas. Mais tarde, enquanto tomava uma água tônica no bar, Bill Gates se aproximou com um sorriso reconfortante. Muito bem, se ele disse. Você conduziu aquele discurso como uma profissional. Ela riu, sem jeito. Minhas pernas estavam tremendo o tempo todo. Falar em público não é bem minha praia. Ele ergueu uma sobrancelha bem-humorada. Você pareceu à vontade. Talvez seja uma naturalidade sua. Então ele lançou um olhar para Patrícia, que estava em animada conversa com um grupo de jornalistas, e baixou a voz. Quero que saiba que nós, Patrícia e eu, estamos considerando um papel mais formal para você no projeto Decência. Obviamente, seria inteiramente sua escolha. Não queremos pressioná-la, mas acreditamos que sua voz autêntica é incrivelmente valiosa. Os olhos de Camila se arregalaram. Um papel? Como trabalhar para a fundação? Ele assentiu. Meio período ou tempo integral, o que você puder. Sabemos que você tem responsabilidades com sua filha, e nunca pediríamos que deixasse o emprego no Le Requinte se não quiser. Mas gostaríamos que você fosse uma embaixadora, uma espécie de porta-voz, viajando conosco para falar sobre empoderamento dos trabalhadores. Ofereceríamos remuneração, claro, e adaptaríamos a agenda à sua disponibilidade. Sua mente girou. Isso soa incrível, mas também aterrorizante. Nunca fiz nada parecido. Ele ofereceu um sorriso gentil. Pense nisso. Converse com as pessoas de sua confiança. A oferta está de pé quando você estiver pronta. Com isso, ele deu-lhe um aceno amistoso e se afastou. Camila exalou, os pensamentos a rodopiar. Ela se lembrou do dia em que começou no Le Requinte, de como estava ansiosa, mas esperançosa, de quanto havia avançado desde então. Agora, oportunidades que jamais havia sonhado se abriam, nascidas de um confronto que nunca pediu, mas que enfrentou com bravura. Do outro lado da sala, a chefe Karina Dumar a encarou e piscou o olho. A memória daquela noite infame piscou, Rodrigo Cavalcante gritando, humilhando, agindo como se fosse dono do restaurante e de cada alma dentro dele. Ela se lembrou da única frase que mudou tudo. O senhor pode comprar um bife, mas não pode comprar decência. Naquele momento, percebeu que havia tropeçado em algo muito maior do que ela mesma. Quando chegou em casa naquela noite, Lili já estava dormindo. Camila entrou na ponta dos pés, deu um beijo suave na testa da filha e foi para a salinha, onde afundou no sofá. Olhou ao redor para o caos familiar, os sapatilhos de dança perto da porta, os gizes de cera de Lili espalhados sobre a mesa, uma cesta de roupa suja esperando por ela no canto. Era uma vida humilde, mas era dela. O celular vibrou. Ela olhou para a tela, uma notificação, um e-mail de Patrícia. Assunto, um projeto Decência, os próximos passos. Com o coração acelerado, ela abriu a mensagem. Camila, obrigada pelo seu maravilhoso discurso esta noite. Em anexo, mais informações sobre o papel formal que gostaríamos de lhe oferecer. Por favor, nos diga o que acha. Acreditamos que você pode fazer uma diferença real. Abraços calorosos, Patrícia Fontes. Um turbilhão de esperança e apreensão varreu Camila. Ela pousou o celular, sabendo que precisava de tempo para refletir. Poderia realmente assumir tal papel, viajar, falar em público? Era sensato reduzir ou deixar suas horas no Le Requinte, uma renda da qual ainda dependia tanto?
No entanto, se aquela oportunidade lhe permitisse prover melhor para Lili e ajudar milhões de outros trabalhadores do setor de serviços, não valeria a pena considerar? Ela não pôde deixar de sorrir, lembrando-se de suas próprias palavras. O senhor pode comprar um bife, mas não pode comprar decência. Aquele momento de bravura espontânea havia aberto uma porta para um novo horizonte. Ela não sabia exatamente para onde o caminho levaria, mas sentiu uma onda de confiança pulsar dentro dela. A vida, percebeu ela, tem um jeito engraçado de transformar uma única frase em um movimento inteiro. E assim termina a história de como uma mãe solteira lutando para chegar ao fim do mês se encontrou no epicentro de um momento que sacudiu uma cultura, dentro de um dos restaurantes mais prestigiados da Barra da Tijuca. A ousada postura de Camila contra um bilionário poderoso começou como um confronto inesperado, mas evoluiu para um chamado claro pelo respeito e a dignidade no ambiente de trabalho. De clipes virais nas redes sociais a encontros fortuitos com filantropos como Bill Gates, sua jornada nos mostra que uma voz, por mais humilde que seja, pode provocar uma mudança real. Camila ficará no Le Requinte ou se juntará ao projeto Decência em tempo integral? É uma decisão que ela ainda está ponderando. Mas uma coisa é certa, ela nunca mais será a mesma garçonete tímida que aceitava insultos em silêncio. Às vezes, basta uma única frase para revelar quem você realmente é, se transformar o mundo ao seu redor. Obrigado por acompanhar. Se gostou dessa história, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal para mais histórias dramáticas e inspiradoras como essa. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo que eleva e entreter. Deixe nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Camila. E lembre-se, e não importa o tamanho que você se sente, a sua voz importa.